E o que aconteceu, por exemplo, comigo, né, que eu tinha todo o conhecimento de lei da atração, frequências vibracionais, etc. Vinham os dinheiros, vinham as coisas, mas eram gotinhas que caíam nesse copo cheio de programação errada. Quando eu joguei esse copinho, a minha vida deu uma mudada de dentro para fora, de uma forma que eu me tornei livre para fazer minhas escolhas. Isso. Aí o amor verdadeiro chegou. Olá, co-criadores! Gente, esse podcast vai ser assim, babadeiro, porque hoje eu tenho uma convidada que é uma grande amiga. Eu acho que eu conheço a Sol há uns 20 anos, né, Solzinha? Isso. Mas ela se tornou uma especialista em desendividar as pessoas. Não sei se esse termo existe, mas eu acabei de criar. Ela vai te ensinar tudo para você se livrar das dívidas, para você começar a ter uma mente próspera, possibilitadora. Então, hoje esse papo vai ser longo aqui, com muitas dicas, muitos insights. Eu quero apresentar a minha amiga Sol Dantas. Bem-vinda, Sol. Oi, Cris, muito obrigada. A mãozinha que a gente se deu antes de começar a gravação do podcast, porque nos conhecemos profissionalmente, Sim. mas somos grandes amigas. Verdade, né? verdade. Queridas Sol. amigas, muito bom estar aqui com você. E matar a Gratidão. saudade, né? É. Que você acabou de chegar. E eu Verdade. tava com saudade. Acabei de chegar da Itália semana passada e aí, primeira providência, que eu já estava na minha mente há um tempo, eu preciso gravar um podcast com Sol, porque eu morava em Salvador e Sol em Maceió. Agora eu estou morando entre Itália e Aracaju e Sol mora em Aracaju. Eu falei, não, agora eu pego o Sol. Pegou. Agora vai dar certo, né? E eu conheço a Sol, gente, assim, a gente tem uma história longa, porque não sei se vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe, eu fui diretora nacional de vendas independente da Mary Kay do Brasil por 13 anos, né? Uma trajetória que durou mais que isso, mas o diretorado nacional foram 9 anos e diretora no geral, antes disso, 13 anos. E a Sol fez parte da minha área nacional. A Isso. Sol foi uma consultora de beleza que entrou dentro da minha área nacional, se tornou diretora, ganhou carro rosa, assim como eu, viajou, né? E aí, quando chegou um determinado momento que eu senti que eu precisava fazer uma... Como chama, Sol, quando a pessoa... Uma Uma transição. transição de carreira. Eu vim fazendo transição, né, gente? Eu precisava fazer uma transição naquele momento porque eu recebi um chamado muito grande. Toda vez que eu meditava, vinha no meu ouvido, você tem que gravar. Eu dizia, mas vou gravar o quê? Para quem? Era tão louco aquilo que vinha o tempo todo. E aí eu achei que era para gravar, me veio primeiro assim, vou gravar viagens. Eu adoro viajar, vou viajar, chamei Silvinha. Ai, Silvia adorou, né? Fizemos uma reunião lá naquele gazebo que eu morava ali em Busca Vida, Silvinha adorou. Aí Silvinha disse, a gente vai deixar os filhos com quem? Né? Eu tinha um de 9 e de 11 e uma de 18. O de 9 e 11, quer dizer, Léo era 9, Yasmin 11 e ela também com 2 filhos na mesma idade. De guerra, Silvinha, não vai... Aborta o projeto. Não é isso, né? E ficava assim, o que eu vou gravar? O que é para eu gravar? E me vinha na meditação, até que um dia veio muito claro. Você vai falar sobre aquilo que você já ensina dentro da Mary Kay, daquilo que você já ensina desde a época que você era professora de dança do ventre, que eu tinha uma escola, quer dizer, isso há tanto tempo que eu ensino, né? Sobre mentalidade, sobre lei da atração, sobre expansão do pensamento. Eu lembro que na Mary Kay, as diretoras nacionais me chamavam para dar treinamento sobre expansão de pensamento, nos retiros. É algo que eu sempre ensinei, mas restrito ali àquele núcleo. E eu falei, não. Aí esse pensamento que veio dentro da minha mente dizia, você tem que ajudar a humanidade. E aí eu comecei com esse canal aqui do YouTube em 2017, acho que foi setembro de 2017. 8 anos, né, agora. Isso. E aí a gente começou... Furou a bolha, né? Furei a bolha. E nessa época que eu fiz a transição, o Sol também começou a transição dela, não foi, Sol? Isso. Eu, mais tardiamente, 2019, começou o meu incômodo. Esse incômodo que você tinha quando meditava. Eu comecei a ter esse incômodo para ensinar, porque como eu sou ex-endividada... Eu também, viu, gente? Culpada, réu, né? Ex-endividada também. Levanta a mão quem não tem dívida no Brasil. Levanta a mão você, brasileiro, que nunca foi um endividado. Um pouco, né? Vão ser pouquíssimos. Como eu sou ex-endividada, eu também comecei dentro da Mary Kay, dentro da minha unidade, as consultoras que eu adotava de outras unidades, inclusive, né? Consultoras suas também, que não moravam na mesma cidade que você, a ensinar
tudo que eu fiz de errado, que me deixou endividada, eu ensinava para que elas não repetissem o erro. Sim. Né? Eu ainda estava endividada, mas ensinava calculadora dos sonhos, como organizar essa questão das metas e vendas, né? Como separar, né? Envelopes, caixinhas. Eu lembro disso, só dos envelopes que você ensinava, é verdade. E também senti no meu coração essa necessidade de furar a bolha. Por que ensinar essas mulheres e não a todas as mulheres? Todas. Só aquele núcleo, quer dizer, eu posso ensinar tantas pessoas, né? Verdade. E na verdade, mas assim, rompi mesmo, fiz a transição de fato em 2020. Eu também. Na verdade, eu deixei de ser diretora nacional em janeiro de 2021, né? Então, foi mais ou menos no mesmo período. Na verdade, quando eu deixei de ser diretora nacional da minha área, as diretoras foram tudo assim, tudo desencarnando junto, né? Porque a líder que estava levando aquela energia, né? Deixou, então era normal que isso acontecesse. Mas, na verdade, você falou uma coisa muito interessante aí, que você falou assim, eu estava ensinando para elas aquilo que eu vivi, que não foi bom, para que elas não pudessem repetir igual. Tudo aquilo que a gente ensina é porque a gente já viveu aquela dor. Eu acredito na pessoa que ensina algo quando ela já viveu aquela dor, né? Então, assim, se eu não tivesse, por exemplo, passado por um processo de hipnoterapia, se eu não tivesse aplicado os conhecimentos de lei da atração na minha vida, se eu não meditasse todos os dias, se eu não fizesse o meu livro, quer dizer, que é o meu caderno da gratidão há cerca de 18 anos, como eu ia ensinar isso para vocês? Como eu ia ensinar algo que eu não aplico na minha vida? Então, isso que a Sol falou é fantástico. Congruência. Peraí, eu já fui endividada, eu vou ensinar as pessoas a não serem, né? Eu já tive uma vida de muita escassez, eu ganhava dinheiro, gastava, era uma confusão, o dinheiro não ficava, né? Muito não merecimento da infância, muito dinheiro, a gente está falando de muito dinheiro. E isso realmente só mudou, essa chavinha só virou depois da hipnoterapia. Antes eu usava muitas coisas que me ajudavam, mas a chave mesmo de virada foi depois que eu limpei o meu lixo emocional, né? Então, a gente ensina aquilo que a gente aplicou na nossa vida, né? A dor que a gente passou e aquilo que a gente conseguiu transformar. E esse papo é tão gostoso que a gente já entrou no conteúdo. Já entramos no conteúdo, né? É assim, gente. Bora. E, Solzinha, vamos falar hoje sobre isso, né? Eu queria que você primeiro contasse um pouquinho dessa trajetória sua de endividada, né? Que eu sei que isso tinha causas também mentais, emocionais. É importante as pessoas entenderem, porque elas pensam assim, eu estou endividada por causa do governo, eu estou endividada porque não tenho oportunidade. Na verdade, gente, você começa endividada aqui na mente, porque a escassez, ela vem de um padrão familiar. E eu queria que você contasse a sua história, Solzinha. Então, vamos lá. Um prazer enorme falar para o público, os co-criadores, que eu escuto pela Bom Dia, co-criadores, todas as manhãs nos stories. E acompanho também esse canal há muito tempo. Então, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu me tornei educadora financeira, vocês acompanharam aí um pouquinho da história, né? Eu, na verdade, me tornei empreendedora em 2010. Quando a Cris me conheceu, eu era CLT. Muito São Tomé. Eu fui criada por petroleiro e dona de casa, onde escutei a vida inteira que eu precisava estudar muito e fazer concurso, porque só empreende quem é filho de empreendedor. Essa já era uma crença instalada na minha mente, que a Cris ajudou a tirar antes de trabalhar com hipnoterapia, porque ela já trabalhava a mentalidade, como ela falou, né, dentro da Mary Kay. Sim, com a PNL, com a programação neurolinguística na época. E aí comecei a empreender como renda extra na época e depois, logo em seguida, assim, 2 meses, 3 meses, me tornei empresária, né? Exclusiva, de forma exclusiva, tempo integral. Mas, por mentalidade errada, crença de merecimento, falta de organização básica como empreendedora, porque eu sempre tive organização assalariada. E como empreendedora, o que é que isso muda, né? No meu método, eu sempre ensino a separar a PJ de PF, que são literalmente 2 pessoas separadas. Sim. E as contas também precisam ser separadas. E aí me endividei em 2014, 4 anos empreendendo, cometendo alguns erros e também desacreditando que eu poderia prosperar de fato, né? Por isso que eu falo que a gente trabalha a parte prática e também a parte emocional. Sim. Isso foi tão importante. E na pandemia eu fiz a transição, de fato, porque eu fui fazer um curso de formação de educador financeiro no EFINC, que é no Rio de Janeiro, graças à pandemia, né? É antagônico dizer isso, porque foi um momento de muita tragédia, mas assim, muita gente conheceu possibilidades que a gente não vivenciava, né?
através do online, e eu migrei para o online nessa época, pude fazer o meu curso sem ter que ir no Rio de Janeiro. E depois dele fiz vários cursos de especialização, mas a maior das especializações foi realmente viver a dor do endividado. Eu devia até a agiota. Então, Sim. Às vezes o seguidor chega ali, mas você foi endividada, mas eu devo a agiota. Eu também devia. Ele, como assim, Sim. né? Não tenho nenhum brio, nenhum problema com ego em quanto a isso, porque, infelizmente, o sistema, inclusive, tapa os olhos para esse problema, né? É uma dívida informal. Eles chamam de crime contra a economia popular, inclusive. Mas eu sou uma das poucas educadoras financeiras que fala para endividado, que comenta abertamente assim sobre a dívida com a agiota, porque é mais comum do que o povo acha que é. Então não adianta eu falar como negociar cartão de crédito, como sair disso, daquilo, e esquecer que existe uma grande parte da população nessa dívida informal, que é tão perigosa. Eu lembrei de uma história aqui, gente. Eu tenho um cliente de hipnoterapia policial que o tratamento dele foi ano passado. E ele me contou que ele devia agiota, um policial devendo agiota, né? E estava sendo ameaçado. Que pólvora, né? Então, gente, quer dizer, um policial concursado, ganhava o salário, mas acabou entrando em dívidas porque a mentalidade, que essa mentalidade da classe média brasileira, que é a nossa, gente, é assim, você ganha um determinado valor e você compromete todo aquele valor. 100%. Você compromete com prestação de carro, com prestação de apartamento, você compromete com a escola particular, você compromete com isso, com aquilo, aí você faz dívida no cartão parcelada. Mas se eu tiver um aumento, resolve. Resolve sozinha? Não resolve, porque aí você vai aumento fazer uma dívida padrão. com aquele aumento. Porque aí você já está contando de carro. Exatamente, que é a mentalidade do brasileiro, né? Então... É o que as pessoas antigas falam, assar e comer. Né? Você trabalha, faz o dinheiro, fica assando e comendo. Trabalha, faz o dinheiro, evolui até de padrão, muda de emprego, consegue receber mais e joga o padrão de novo naquela renda e fica sem reserva. Sim. Sem poder adoecer, se você for autônomo, né? Eu recebo muitos profissionais da área de saúde, médicos, dentistas. Só a minha família está num padrão que se eu parar um plantão, quebra a família. Aí médicos com 70, 80 anos continuam trabalhando porque sustentaram a família naquele padrão, não podem descer aquele padrão, não fizeram reserva, não investiram. Um caos. Mas assim, gente, tem solução. Tem solução e tem recomeço. E uma coisa importante, começando a falar sobre mentalidade, né? Eu queria que a Sol até explicasse isso, porque é a especialidade dela. A mentalidade, como pensa o pobre, como pensa a classe média e como pensa o rico. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque a gente precisa entender que quando a gente está numa situação de escassez, é porque a gente vem de uma mentalidade pobre ou classe média. E aí a gente não sai daquilo por mais que trabalhe, por mais que ganhe dinheiro, porque tem crenças profundas lá dentro que você aprendeu através dos seus 5 sentidos, que foi ensinado de forma, pelo exemplo, né, com as falas, pelos seus pais, pelas pessoas que você conviveu, pelo sistema em geral, e que você absorveu como verdade, porque uma crença nada mais é do que aquilo que você acredita, e aí você toma aquilo como verdade. Mas as crenças, na verdade, elas são questionáveis, porque, na verdade, uma crença ela pode ser substituída por uma outra crença. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente começa a mudar quando a gente começa a mudar de dentro para fora, é na nossa mente, né? Explica um pouquinho só as 3 mentalidades. Olha, eu confesso, né, que é nítido, assim, eu vou citar exemplos e você vai poder comparar, né? Seja você da classe pobre, classe média ou classe rica, vai poder comparar e perceber veracidade nesses exemplos. O pobre, eu acho que a classe mais adoecida é a classe média. Porque o pobre, ele tem uma vantagem, que é o que compromete grande parte da classe média. Ele não se sente na obrigação de ostentar. Ostentação do pobre é a carninha na brasa. Isso. A cervejinha e a música alta na calçada. Se não tiver a carne, o vizinho, faz a calabresa. Faz a calabresa e acabou, né? Ele tem esse prazer no que a gente chama de pequenas coisas. Sim. Né? E ele não vive uma vida para mostrar para os outros que tem. Ele é consciente da situação financeira dele e ele palpa toda a obra no trabalho. Sim. Né? Então, quando a gente fala assim, pobre, a gente olha muito a renda declarada. Mas eu conheço muitas pessoas tidas como baixa renda
que tem casa própria, que conquistaram um terreno e trabalha como servente de pedreiro e conseguiu comprar material para ela própria construir a casa dela. Né? Então, é uma realidade que a gente às vezes desconhece, porque a estatística e as pesquisas, elas mostram o que é declarado. E os bicos que a pessoa faz, sabe? A renda extra que ela faz no final de semana, que soma com a renda principal dela e vira quase a renda que a classe média tem, sem a ostentação e o padrão de vida elevado que a classe média se impõe, né? Então, a gente vê muitos pobres prosperando. Temos histórias, assim, enormes, incríveis, né? De pessoas como o próprio Flávio Augusto, histórias famosas. E outra coisa, geralmente saíram... o pobre, ele compra só à vista, ele não faz dívida, porque ele nem tem crédito para fazer dívida. Não, e ele não tem a renda certa para contar. Então. Ele não... O bico é bico. Sim. Ele pode acontecer ou não. Então, o pobre, ele também não comete um erro da classe média. Já vão pegando aí os erros da classe média, né? Que eu citei 2. Que é contar com o ovo dentro da galinha. Cartão de crédito, né? Que é terrível, antigos. né? Contar com o ovo dentro da galinha. Tudo se bota parcelado e não, se resolve, eu não tenho esse mês, mas próximo mês eu vou ter, financia no cartão de crédito, né? Que é o dinheiro do banco, não é o seu. Usa cartão como complemento de renda. O pobre nem tem acesso a cartão. Né? Que é o que mais endivida hoje no Brasil. Então, ele está com menos riscos, né? Ele tem menos benefícios, mas ele está com menos riscos. Mas... olha a diferença da mentalidade. Se ele for pobre na renda e tiver uma mentalidade próspera de crescimento, daqui a pouco ele chega na classe média com a mentalidade correta e daqui a pouco ele migra, ele enriquece. E a classe média toda fubecada? Tem para usar? Tem por conta da mentalidade. O que diferencia é a mentalidade. Porque a mentalidade leva ao quê? Tem que fazer o quê? Ao comportamento. Fazer a hipnoterapia com Cris Oliveira, reprogramar a mente. Tem que limpar os lixos aí. Tem que jogar fora, chamar o caminhão da torre. Eu sabia só. Eu lido com esse público, né? Como essa mentalidade da classe média é difícil. E quando eu falo mentalidade, gente, você pode estar com o financeiro da classe média, já ter a mentalidade do rico e está em processo. Né? Então, a grande questão é a mentalidade mesmo. É verdade. Né? Porque existe a classe média com a mentalidade correta, tá? Pra gente não falar aqui que eu tô abolindo a classe média, está tudo errada, não. Que é a maior parte do Que é a minha mentalidade hoje, porque já foi errada, né? Eu não estou rica, mas eu sou a classe média com a mentalidade de rica, que é, eu poderia ter carro com o que eu ganho hoje, mas eu escolho não ter. Primeiro, porque não preciso, eu trabalho em casa, mas mesmo assim eu poderia ter, vou sair de carro. Eu tenho um carro para sair de vez em quando. É a mentalidade de, para que gastar tudo que você ganha se você não precisa? Né? Eu também hoje sou uma classe média com a mentalidade do rico. Eu também hoje optei em não ter carro. É uma das coisas que eu também fiz. Na verdade, eu optei em não ter várias coisas que poderia ter, porque... Aí eu quero falar dessa questão da mentalidade, que é muito importante. Eu estava explicando a Amore Mio, que é meu companheiro que é italiano, que a mentalidade do europeu é outra, tá, gente? É totalmente distinta. Estava explicando a ele que o brasileiro é endividado. Ele não entendia por quê. Ele realmente não entendia. Ele olhava para mim, e aí eu fui explicar por quê. Eu disse, guarda, não vou começar a falar italiano, porque eu falei no italiano, a mente já vem. Não vai entender. Não vado falar italiano, parlando em português. Eu disse a ele, veja, a classe pobre brasileira, o foco dela é na sobrevivência. Né? Por isso o trabalho dela é diário, são os bicos, é a faxina, é o trabalho diário do pedreiro e etc. A classe média, o foco dela é no conforto. Por isso, o planejamento dela é mensal. Então, é assim, ela pega aquele salário e compromete ele todo, porque ela quer viver com conforto, ela quer um apartamento bom, ela quer um móvel bom, ela quer trocar aquela geladeira que não tem tudo ao mesmo tempo no agora, o carro. E ela começa a e aquilo vai dando um desespero, porque, na verdade, é só você mudar de atitude que muda o sistema. E a pessoa, mas ela não quer se desfazer de um apartamento, não quer se desfazer de uma casa, não quer se desfazer de um carro, não quer se desfazer de nada e fica louca com aquilo que ela acumulou para ela. Outra coisa que a sua área ajuda muito, Cris, esse prazer que esse conforto traz, ela fica viciada em sentir esse prazer do conforto. É a dopamina. Então ela sempre quer mais. É a dopamina. Sempre quer mais. Só que existem outras formas de você ter o prazer que são muito mais simples e que você pode
viver um degrau a menos para que você possa depois subir os degraus que você deseja. E já a classe rica, como que é o pensamento da classe rica? O foco da classe rica é na liberdade, né? Diferentemente da classe média, que é no conforto. Então, como ela foca na liberdade, o planejamento dela é anual ou por décadas. Verdade. Então, a gente faz conta. Quanto custa uma Netflix, uma assinatura? Eu não sei, porque eu não tenho. Quanto custa? Eu acho que tá, eu também não tenho, mas eu acho que tá 55. 55. Quanto dá isso no ano, minha amiga? Nossa Senhora. Rápido, 550. Se fosse 100, seria 1.200, né? Dá 600 e poucos reais. 650 reais, mais ou menos. Isso. 650 reais não é nada. Mas se você aplicar 600 reais a 1%, em um ano dá quanto? Em 2 anos dá quanto? Em 5 anos dá quanto? Em 10 dá quanto? Quanto tempo você tem Netflix? Menosprezar os pequenos gastos. Ai, querido, mas sabe o que é? Ali é minha distração. Peraí, mas vamos procurar uma outra distração? Por exemplo, o meu plano propaganda da Vivo, que horror, gente. A Vivo vai ter que me patrocinar em algum momento. O meu plano da Vivo me dá Prime. Então, ali, que tem ali, eu assisto. E eu não uso a minha mente para ficar vendo Netflix. Eu assisto YouTube, gente, que é conteúdo riquíssimo, gratuito, podcasts. Tudo você tem no YouTube, filmes, gratuito. Então, são só maneiras da gente enxergar a vida. Porque essa Netflix, ou qualquer outra, paga... Eu já ia dizer... Entendam o exemplo, tá, gente? Que exemplo. Não menosprezar pequenos gastos é um dos erros financeiros mais comuns que endivida a pessoa. Mas é só um exemplo, porque se a despesa da classe média se resumisse a Netflix, tava ótimo. Não, mas eu tô dando um exemplo de quantas coisas a gente vai tirando da vida e vai tirando os pesos. Senão vai aumentar o cancelamento. Não, porque isso é hipnose. É porque você vai fazer auditoria. Paga para você a hipnose. Quando você está assistindo algo, o seu fator crítico se desliga e aquilo que você assiste entra na sua mente subconsciente e vai direto para as suas emoções. Por isso você ri, você chora, né? Você tem emoções, sabendo que são câmaras ali por trás. Então a pessoa vai assistir hipnose, por exemplo, comédia. Mas é o momento que me faz rir. Aí eu estou em hipnose, eu esqueço os meus problemas. Né? Então, muitas vezes a pessoa busca os subterfúgios da TV, que é, por exemplo, um dos grandes hipnólogos da humanidade, para esquecer os problemas. Os problemas, gente, a gente tem que esquecer? Tem. A gente tem que se distrair? Tem. Mas a gente tem que solucionar, tirar aquilo. Não pode só viver. É a vida do adulto, né? É a vida do adulto. É o que diferencia o adulto da criança. É que a gente tem problema que a gente precisa resolver. A gente não pode entregar para os pais resolver. Isso, né? Então, essa questão da mentalidade, eu acho que é o principal, sabe, Sol? Com certeza. Porque quando a gente muda ela, a gente vai mudando a vida, né? Isso que eu aprendi com você lá atrás. Quando a gente muda a mentalidade, a gente muda o comportamento. Então, se eu tenho essa mentalidade, eu faço escolhas. Né? Não baseado no que eu não tenho, mas baseado no que eu quero gastar o que eu tenho. Onde eu quero gastar o que eu tenho. A gente não fica nessa escassez de, não vou fazer isso porque eu tenho que fazer conta, porque isso vai fazer falta para mim ali. Não. Já trabalhei nessa mentalidade de escassez, é horrível. Sim. Né? Quanto mais a gente mexe, mais escassez aparece. Mas hoje eu escolho não fazer por respeitar o meu dinheiro. E o trabalhador, você já trabalhou com as crianças pequenas, eu acompanhei grande parte disso, né? Passei 11 anos, né, na mesma empresa junto com você e acompanhei os meninos pequenos, principalmente, né, os 2 menores. E quanto tempo os pais hoje deixam os filhos em casa para fazer dinheiro? Quando você emprega mal esse dinheiro, você está desrespeitando o seu dinheiro, o seu tempo, você, as pessoas que você ama, né? Então, trazer essa reflexão já mexe com a cabeça da pessoa. A gente quer instalar uma cobertura na cabeça de vocês hoje com esse podcast. Porque se você começa a se questionar e começa a se observar, já é um grande avanço, porque você sai da alienação. Né? Você sai da hipnose que virou a sua vida. Que virou o mundo, né? Que virou o mundo, não. Tudo é hipnose, na verdade, gente. Quando você escuta pessoas que consideram autoridade a hipnose, assiste TV, é hipnose, líderes religiosos é hipnose. Hipnose nada mais é do que quando você relaxa o seu fator crítico, que é uma função da nossa mente consciente que trabalha a serviço do subconsciente, e é ela quem permite que uma sugestão possa entrar ou não. Então, quando ele está relaxado e você pode aceitar uma sugestão, que ela atravessa esse fator crítico e vai ali para o seu subconsciente, você está em hipnose. Como é que você sabe disso? Quando envolve o emocional, porque as emoções estão no subconsciente. Isso. Então, tudo aquilo que vem emoções à tona, você está absorvendo com o seu subconsciente, você está em estado de hipnose. Só que a gente pode escolher que hipnose a gente quer. Né? Então, por exemplo, quem está aqui assistindo está de parabéns, está escolhendo uma hipnose top. Boa. Topíssima, né? Que é
conhecimento. E a gente não está aqui à toa, né? Antes de eu chegar aqui com a Sol, antes mesmo daqui, a gente fez uma oração, né? E eu peço sempre que o meu eu maior me inspire, que saia da minha boca as palavras certas para chegar até você, né? Para chegar às pessoas que precisam dessa mensagem, porque a gente está aqui nesse mundo para se somar. E eu acho que a coisa que mais liberta uma pessoa é o conhecimento. Embora que conhecimento sem ação não valha de nada, tá plantado lá dentro, sabe? Só você vê uma luz no fim do túnel. E a gente nunca deve achar que sabe tudo. Porque a gente tá sempre aprendendo. Aprendendo, com certeza. Não, e a gente brinca, gente, durante o podcast vocês vão, né, ver a descontração, porque nós somos seres humanos assim. E, inclusive, eu falo isso para os meus... Eu chamo os meus endividados de povo rico no Instagram, né, nas redes sociais que eu atuo, porque para que ele entenda que aquilo é só dívida. Para que ele não internalize como eu sou endividado para sempre. Não, você está nesse momento e tem solução. Sim. Para cuidar desse emocional. Por isso que é tão importante, quando eu perguntei, Cris, vai ter cortes? Eu quero divulgar a Cris mais, né, no meu Instagram. Porque esse apoio emocional que vocês precisam ter e investir nele é muito importante para enfrentar qualquer problema. E dívida é um problema. Então, vocês vão ver a gente se descontraindo, rindo. Não porque a gente tá achando que o assunto não é sério. A gente sabe o quão sério é o assunto. Mas é porque é para trazer mais leveza mesmo. Porque às vezes a vida é para ser leve. A gente problematiza muito mais a dívida do que o que ela é. A vida é para ser leve. Eu sempre falo com os meus endividados, qualquer pessoa na UTI trocaria de lugar com você hoje. Sim. Isso me confortou muito quando eu estava devendo. Eu trabalhei 2 anos em hospital, né, e também no hospital público, naquela parte do centro cirúrgico, né, recebendo trauma. E foi uma experiência maravilhosa, com 20 aninhos eu tinha. Justamente pra gente dar valor a cada minuto, dar valor à nossa vida, a vida que a gente escolhe. Tudo. Você sabe o que eu me lembrei aqui? A guerra que tá acontecendo. Isso. Qualquer pessoa lá vivendo na guerra trocaria de lugar com você. Queria suas dívidas todinha, recomeçaria, ia trabalhar na roça, lá na fazenda, puxando enxada, mas ia ser ter paz, então, né? Viver, ter aquela... Não superdimensione isso. Com bomba estourando ali, sabe? Então, assim, a dívida não é você. Você não é a dívida. A dívida existe, bora resolver. Verdade. Né? Comece ali, compre um cursinho da Sol, porque o cursinho da Sol vai te ensinar a se desendividar. Depois procure Cris Oliveira, venha trabalhar na hipnoterapia. Pega esse copinho cheio de programação errada pra gente. Inclusive, Sol, você passou pelo processo de hipnoterapia, né? Sim. Foi 2021? Cris, não lembro, foi... Ou foi 2021 ou foi 2022 no início? Tem um tempinho. Foi 22, eu estava em Maceió. Eu lembro onde eu morava. Olha, vai ser fácil você lembrar, porque depois dali você começou a crescer, estourar. Foi 2022. Foi. E eu estava comentando com a minha enteada caçula, semana passada, que é engraçado que a gente, mesmo buscando autoconhecimento, né, depois que eu te conheci, que eu trabalhei a mentalidade e tudo, deixei de ser São Tomé, tinha que ver para crer. Dei muito trabalho, Cris, né, Cris? Lembra? E é engraçado que a gente acha que sabe o que causou certos lixos, certos traumas, mas com a hipnoterapia, a gente percebe que parte daquilo que a gente acreditava estava até errado. A gente vai numa área mais profunda, né, do nosso subconsciente. Conta um pouquinho, Sol, do seu processo, como foi, aquilo que você quiser contar. Certo, o que eu puder contar, né? Porque eu não posso comprometer outras pessoas, né? Sim, só você, né? Aquilo que... Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático dessa fala minha agora. Eu nem sei se eu comentei isso com a Cris, acho que sim, no período. A gente sempre acha que tem que trabalhar coisas relacionadas a pai e mãe, né? A gente sempre tem os lixinhos emocionais, coisas que ouviu, que às vezes a pessoa não falou com aquela intenção, mas você recebeu e se diminuiu, enfim, e se colocou dentro de um casulo. Mas na sessão de hipnoterapia, eu trabalhei outras pessoas que eu me assustei com o fato daquilo me atrapalhar tanto. Por exemplo, autoestima. Sim. Que é algo tão comentado, né? Sim. E as pessoas, na verdade, não sabem nem como tratar, nem por onde tratar. Façam hipnoterapia. Porque eu acho que a humanidade inteira tinha que passar por hipnoterapia. Porque as pessoas têm muito mito, acham que, tipo, eu vou ficar em transe, eu vou falar aquilo que eu não quero. Não, gente, você fica consciente, sua mente fica 200 vezes mais potente, você acessa coisas que você não acessaria normalmente, você não sofre, você trata aquilo, você trabalha com sua criança, cura a sua criança, porque tudo começou lá atrás.
E aí você sai como se tivesse tirado um caminhão dos ombros, né? E aí a mente começa a ser reprogramada. Então, quando a gente joga, digamos que aqui é o lugar que a gente guarda as nossas emoções danosas, que eu chamo de lixo emocional, quando a gente esvazia esse copo, é que a gente pode realmente preencher. E o que aconteceu, por exemplo, comigo, né, que eu tinha todo o conhecimento de lei da atração, frequências vibracionais, etc. Vinham os dinheiros, vinham as coisas, mas eram gotinhas que caíam nesse copo cheio de programação errada. Quando eu joguei esse copinho, a minha vida deu uma mudada de dentro para fora, de uma forma que eu me tornei livre para fazer minhas escolhas. Isso. Aí o amor verdadeiro chegou, né? Então, levou um tempo para eu, justamente porque você, primeira coisa é jogar o lixo fora. E aí a mente vai sendo reprogramada. E isso é para a vida. Então as mudanças vão acontecer 1 ano depois, 2, 3, 4. Quanto mais você vai reprogramando com comandos positivos, né? Mais as coisas vão chegando. E quando né? a gente fala Aconteceu isso com você, né, sozinha? Foi. Então, quando a gente fala de autoestima, óbvio que eu trabalhei várias outras coisas, né? Tirando os lixos emocionais. Mas quando a gente fala de autoestima, a gente pensa logo em quê? Qual é a palavra que vem? Beleza. Aparência, imagem. É muito além disso, sim, né? A partir dali, eu percebi que eu não tinha limitações para o que eu queria falar, para o que eu queria ser. Então, por que eu comecei a ser reconhecida? Porque eu passei a me reconhecer depois da hipnoterapia. Porque eu não falei diferente nas redes sociais depois da hipnoterapia, eu falava a mesma coisa. Mas eu comecei a me valorizar mais e a entender a mudança e a transformação que aquilo causava na vida das pessoas. E isso, como você fala, você passa pelos poros. Quando você tem uma mudança assim na sua vida, você transmite isso na fala, no olhar, na expressão. Sim. Nossa, Sol, mas como você fala tão bem. Porque é poder, né? Pessoal. A autoestima, esse poder pessoal. Então eu fui, aí a Cris foi acompanhando. Pessoal, o que é isso? Uma vez você entrou no meu Instagram. Gente, eu olhava para só e dizia, eu quero um hipnoterapeuta como Cris. Eu vejo as pessoas que eu trato, que dão assim, sabe? Pessoas famosas, conhecidas, pessoas milionárias, que são milionárias, mas que são depressivas, que têm ansiedade. São milionárias, mas só têm dinheiro, né? Aí eu sempre brinco que eu queria uma Cris Oliveira na minha vida, porque o meu método, né, envolve uma reprogramação mental, não é só hipnoterapia. E é um processo claro, incrível, como a Cris sempre fala, trabalhando em paralelo, né, gente? Não é ficar sentada na posição. Aí você começa a trabalhar, na verdade, porque você destrava aquilo que te impedia de... Os porque medos. A autoestima, sabe, Sol? Eu falo que o grande problema da humanidade é a pessoa não acreditar nela mesma, inconscientemente. Ela achar que nunca está pronta. Ela não ter coragem de ser quem ela é. Ela tá apegada a coisas que já não servem mais. Tudo isso, gente, é baixa estima. É verdade. Tem vergonha de botar preço no serviço delas. Quando você se ama, que você reconhece o seu valor. E quando eu digo se amar, não é aquela coisa que se prega tanto patética. Não, gente, se amar é você... Só vou te falar uma coisa. Você sabe a coisa assim, eu vim até dirigindo agora e pensando, sabe? Ó, disse que não tem o carro, tô dirigindo. Carro dirigindo. Eu comecei a rir, porque eu lembrei que eu tô com o carro da minha irmã, né? Eu nem moro aqui em Aracaju, mas chega aqui, eu sou cheia de carro, né? Da família, né? Essa tá nos Estados Unidos, deixou o carro comigo. E eu vinha pensando aqui, sabe? Para mim, hoje, nos meus 50... né? Assumidamente feliz, que a autoestima me permite dizer que tenho 50 com muito orgulho, bela, plena, linda, gostosa, maravilhosa. Hoje, nos meus 50, a coisa mais importante para mim, Sol, é ter paz. É verdade. É ter paz. Gente, ter paz. Aí, quando você tem paz, você vê que as coisas não são tão grandes quanto parecem, sabe? Você fica bem mesmo diante de circunstâncias, de desafios de saúde ou de desafios familiares, né? Então, essa paz é um amor próprio. Essa paz, ela começa lá dentro da gente, quando você faz as pazes com a sua criança. É porque todos nós temos uma criança ferida em algum nível. Então, quando você cuida da sua criança, é incrível. E eu queria falar um pouquinho também, só porque eu tô cheia de gente aqui que fizeram 50 mil perguntas. Você pediu pergunta pro povo e o povo pedi. Mas eu queria falar um pouquinho antes disso, que eu queria dar uma dica sobre a questão do minimalismo, mas que na verdade eu vou chamar de essencialismo, porque eu acho que faz muito mais sentido até do que o minimalismo, né? Que o essencialismo é viver daquilo que é essencial, e a Sol começou a falar disso. Eu quero dar o meu exemplo. E eu queria que a Sol pudesse dar essas dicas aqui para as pessoas, porque eu acho que as pessoas elas estão ainda muito dentro de um sistema, dentro de uma matrix, que estão sempre querendo mais. Aí aumentou o valor
do salário, da venda, dos ganhos, aí troca o carro, aí compra isso, aí compra aquilo. De repente, mesmo com aquilo tudo, não tá feliz, e mesmo com aquilo tudo, tá com dívida. E viver daquilo que você realmente utiliza é muito bom. Você sabe o que eu estava dizendo para a Sol hoje? Que meu sonho agora é comprar um motorhome e viver na Itália no motorhome. Amor, Emil tá achando que eu tô brincando, que eu tô blefando. Ele não me conhece ainda direito. Não conhece mesmo. Ele tem que saber que eu não tô blefando. Se ele tá achando que você tá brincando, não te conhece. Gente, eu sou uma pessoa extremamente desapegada. Minha família fala isso. Não tem ninguém mais desapegado que Cris. E é tão bom você se livrar das camadas, você viver com menos, mas é aquilo que é bom, aquilo que te serve. É uma liberdade, é uma paz. Então, falando dessa questão dos endividados, por que eu estou falando disso? Porque às vezes a pessoa está endividada, mas ela tem imóvel, ela tem carro, ela não quer se desfazer de nada daquilo, ela está pagando prestação daquilo, mas ela não consegue se desfazer, ela não vive no mês a mês a vida, ela só fica pensando nas dívidas. Gente, se livra disso, se livra daquilo, recomeça. Agora sim, vai fazer um curso com a Sol para aprender, para não sair torrando às vezes nem precisa torrar o patrimônio todo. Mas assim, é importante você trazer isso porque tem pessoas, inclusive, que me seguem, amigos, né, que não estão endividados, que já me deram vários depoimentos nesse sentido. Sol, eu tinha uma casa de praia fechada. E eu comecei a alugar para Airbnb. Sim. Não fazia sentido ter, tipo, foi o sonho da família uma época. A família, os filhos já cresceram, já tá todo mundo na cidade, no país. Ninguém mais frequenta a casa de praia. E tava lá gerando 1.500 de conta por mês. 2.000 de conta por mês é 24 mil no ano. Eu conheço uma pessoa, eu tô falando com o dinheiro. Sim, eu tô falando porque eu conheço uma pessoa, por exemplo, nessa situação e não quer se desfazer de nada. Entendi. E não tem vida. Apegado a carro, a isso, aquilo. Não, entendi. Gente, pega um Uber, sabe? Mas dorme, bota a cabeça no travesseiro. Isso. Consulta uma educadora financeira como a Sol para fazer as escolhas certas, do que faz sentido. Não, e eu só pontuei, tem muito, tá? E você tá certíssimo em falar. Bora trazer pra pauta aqui pra discutir. Mas eu só pontuei porque eu gravei até um vídeo que vai pro essa semana sobre isso, porque assim, eu saí das dívidas sem ter patrimônio. Então, para o endividado não entender que ele só vai sair se ele vender algo, aí ele vai dizer, eu não tenho nada, então pra mim tá perdido. Né? Porque a pessoa que tá com um problema na cabeça, que não me conheceu, nem te conheceu, ela tá lá fazendo a interpretação dela e piorando o problema na cabeça dela, ficando louca assistindo a gente. Calma aí. A ideia não é que eu acho importante dizer é que muitas vezes o problema que você tá é um problema que você criou e que você pode sair dele simplesmente mudando. Exatamente. E tem uma frase que eu adoro que diz assim: mudar nunca é fácil, mas é necessário. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue ver outra coisa. É aquele sistema. E só quando você vira aqui a cabeça... Opa, é uma cegueira, né? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Eu né? não Então, preciso mais disso aqui. Isso aqui. É verdade. Só tô cheio de perguntas. Bora lá. Adoro responder perguntas que os meus seguidores, co-criadores mandaram aqui. Ó, eu vou aqui para essa. Pago o cartão parcelando ou pego o empréstimo ou deixo sem pagar e negocio mais na frente. Só alternativa bomba. Ela mandou duas mensagens. Ela botou assim, ó, meus negócios não andam bem, lucro cerca de 2.000 por mês, devo 10.000 no cartão. Aí botou o quê? Aí botou no outro. O que faço? Pago o cartão parcelando, ou seja, parcelo o valor de 10.000, pego um empréstimo para pagar esse cartão, ou deixo sem pagar e negocio mais para frente. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, sempre que alguém me vem com essa pergunta, quanto te sobra? E eu faço para a sua seguidora. Quanto te sobra por mês? Nada. Sim. E por que é importante trazer essa resposta para a pessoa que fez a pergunta? Porque quando você pensa, parcelo esse cartão, você vai pagar como? Paro de pagar, será que você pode? Essa estratégia é conhecida como tudo ou nada. Ou você paga tudo, você não paga nada. Mas não é para todo mundo. É a estratégia mais drástica. É uma opção, mas é a mais drástica. Será que você pode fazer isso? Ela falou que empreende. Provavelmente ela usa o crédito como capital de giro. E não tem problema usar o crédito. Tem muito educador financeiro, né? E cada um é livre para ensinar o que acredita. Que fala, parece que vive no mundo de Alice, não vive no Brasil. Que fala que você vai comprar no cartão de crédito para empreender. Gente, se a pessoa souber usar o crédito a seu favor como capital de giro, ótimo. Agora, sem educação financeira, de fato, você não consegue pagar
aquele custo da mercadoria, né? Eu trabalhei com produtos, né? A gente trabalhou com cosméticos e comprar no cartão para ter um prazo para vender e pagar é ótimo, a estratégia é ótima. Agora, você precisa ser muito disciplinado e organizado financeiramente, separar PJ de PF, e saber, inclusive, avaliar se o seu negócio, 2 mil de lucro, será que é lucro mesmo? Porque só de juros de cartão você está pagando o seu lucro. E essa pessoa faz o quê para começar? Essa pessoa precisa fazer o levantamento na parte prática mesmo. Eu ensino isso no meu desafio. Pega todas as contas da PJ e pega o que fatura a PJ. Faturamento não é lucro, faturamento é o total. Pega todas as contas da sua pessoa física e o que você usa como renda da sua pessoa física. Divide o gasto pela receita e multiplica por 100. Esse é o raio-x financeiro. Sim. Quando ela fizer essa conta, ela vai estar assistindo a gente, né? Quando ela fizer essa conta, ela vai perceber quantos % da renda está comprometido. Quando você percebe que você está... E aí ela toma uma decisão. Isso, porque você mais assertiva. parcelar cartão é ruim. Mas se ele couber no seu bolso para você não perder o crédito, que te ajuda a fazer mais dinheiro, é uma estratégia. Não é a mais saudável financeiramente. Porque sabe quanto é o juros de cartão de crédito, Cris? Em média, 420% ao ano. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Ela tem que ver a taxa desse empréstimo que ela pegaria, ou desse cartão, ver o que funciona melhor. Seria por isso que é muito importante tratar a infecção, porque isso aí que ela está mostrando é só a febre. Sim. Se ela tomar um antitérmico, volta no mês que vem, a infecção. Por quê? A febre, né? Por quê? Porque não tratou a infecção. O que é a infecção? O seu orçamento. Fazer um empréstimo para quitar isso, porque a taxa é menor, e assumir uma dívida para 2 anos, 3 anos, 4 anos, com aquela parcela mensal, sem corrigir o que te trouxe até aqui, mês que vem você tá com a bomba do cartão e a parcela do empréstimo. Entendeu? Então, são paliativos lindos, chiques. Não, vamos avaliar qual é a melhor taxa. Mas que, na prática, o brasileiro não consegue aplicar se ele não tiver organização financeira. Então, vou dizer o seguinte, eu já vou dar a sua solução. Vai fazer o curso da Sol primeiro. Depois decida. Decida, porque você tem que entender mais a fundo aí onde é o buraco. Se conseguir uma taxa de empréstimo boa, a taxa está altíssima. A gente está gravando esse podcast. Eu preciso falar de data, Cris, porque isso vai ficar rodando daqui a 5 anos. Tem uma pessoa dizendo que a gente está louca. A taxa Selic, que é a taxa mãe do Brasil, a cada 45 dias, o Copom, que é o Conselho de Política, a Comissão de Políticas Monetárias do Banco Central, faz uma reunião e define a nova taxa Selic. Está em 15% agora. Tá? Isso manda na taxa de juros do Brasil. Então, pegar empréstimo hoje, empréstimo pessoal, não vai estar com uma taxa boa. Mas, óbvio que é menor do que a do cartão, porque a do cartão é absurda. Então, faz essa avaliação, mas sem a ilusão de que vai dar tudo certo no mês que vem. Você precisa ter esse orçamento na prática para você não pegar um empréstimo e arrumar uma outra dívida. Porque um mantra que eu tenho, não se paga uma dívida com outra dívida. Muito cuidado com isso. Só tem uma pior aqui. Ai, meu Deus. Devo 22 mil à agiota, juros altos todos os meses, ganho 1.100 por mês, o que fazer? Pois é. Outra coisa que eu puxo a orelha dos meus seguidores, seus seguimores, vou puxar a orelha dessa. A pessoa só lembra que ganha 1.100 na hora de falar do problema. Na hora de pedir de agiota, ela não lembrou que ganhava 1.100. Qual era o plano? Pagar como? Vai fazer uma renda extra. Por que você ganha 1.100? A minha diarista ganha 4 mil por mês. Ela cobra R$200 na faxina, não tem um dia na semana livre. Sim. Por que você só ganha 1.100? Compra o curso da Cris para liberar essa prosperidade. Aumentar a renda. Por quê? Ela ganha 1.100. Mas eu não sei se ela sustenta ela sozinha, se ela ganha 1.100 e o marido sustenta a casa. Eu não sei. Esse 1.100 tá livre? Você tem uma dívida de risco devida. Né? Por mais que algumas pessoas ainda falem para mim, mas o meu agiota é conhecido, é bonzinho, ele não é daqueles que a gente vê em jornal, não. Gente, é dívida de risco. Por que é de risco? Não é só porque ele pode ser uma pessoa perigosa. É de risco porque você está na informalidade. Se você combinou com o seu agiota 10% ao mês e amanhã ele acorda e dá na veneta de cobrar 20%, você não tem contrato. Por isso que é uma dívida de risco. Você está à mercê da palavra de alguém que você não confia. Tá? Então, vai fazer renda extra. Faz salada para vender, faz brigadeiro, ensina algo na sua área para alguém que não sabe, cobra consultoria. Vai aumentar a sua renda para conseguir fazer o desmame com a agiota. Como é que você faz o desmame? Além dos juros mensal, você paga algo do montante. Ó, ele tá dando nosso conteúdo também, Cris. Além do juros mensal, você paga do montante e
vai abatendo esses 22 mil. Porque se ele cobrou 10%, você paga 2.200. Você nem paga, né? Porque você ganha 1.100. Que conta é essa? Sei não. Mais informações sobre a sua vida financeira. Né? Manda um direct para Sol. Tá muito complicada a avaliação. Essa outra aqui está perguntando formas inteligentes de investimento. Bom, a primeira forma mais inteligente de investimento é construir a reserva financeira. Por quê? Porque quem tá assando e comendo, quando eu falei no início do podcast, né? Quem ganha 5 mil e gasta 5 mil e não tem R$1 guardado, para mim já é endividado. Porque o espirro e um remédio na farmácia a mais já saiu da sua renda. Então, reserva, eu chamo de escudo financeiro. Esse nome reserva de emergência, a gente só lembra de ambulância, né, gente? Reserva de escudo financeiro, que é o escudo de proteção financeira, ele não serve só para tragédias, não. Que ninguém tá livre. Por mais que você trabalhe a sua mente, tá aí acontecendo, né, um monte de coisa. E outra, mais pessoas dependem da sua renda, filhos. Por mais que você pense positivo, cada um tem a sua vida ali, né? E mais pessoas dependendo dessa sua renda, você tem que dar segurança para você e para sua família. Então, ter uma segurança financeira de, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida aplicado, né? E a taxa ideal hoje para colocar esse valor da reserva está sendo o Tesouro Selic, justamente pelo que eu falei, né? Que a Selic hoje está fechada em 15%. Então, esse é o rendimento da Selic anual, né? Dá mais de 1% aí ao mês. Mais de 1% ao mês. E é o local que você consegue ter resgate imediato. Gente, reserva de emergência não é para ganhar dinheiro com investimento. É para você ter esse dinheiro na mão na hora que você precisar. E, voltando ao assunto da tragédia, não é só para emergências, tragédias, mas a oportunidade. Você quer comprar uma TV. Porque você adora ver filme com a sua família e quer botar uma TV de 75. Um dia desse eu vi uma TV de 90 e tantos polegadas, meu Deus do céu, na sua casa. Aí o lugar que vende a TV faz uma super promoção, 50% de desconto, e você vai perder essa oportunidade? Não, você tira da reserva, compra e depois você repõe. Então, não é só pensando na coisa ruim da tragédia. É pensando realmente você ter uma oportunidade, uma viagem. A viagem dos seus sonhos que você está se programando com sua família fazer daqui a 5 anos. Surge a oportunidade pela metade do preço de você fazer esse ano, dezembro agora. Por que não aproveitar e fazer? Então, você precisa desse dinheiro 6 meses no mínimo. Isso varia entre empreendedor e servidor público, tá? Pela segurança financeira. Mas pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal guardadinho lá. É o primeiro e mais inteligente investimento. Depois disso, você pode pensar em renda variável, em ações e Bitcoin, o que você quiser. Agora, a pessoa ter Bitcoin, a pessoa ter ações na B3, a pessoa, eu tenho ações da Apple, eu tenho ações de sei de quê. E adoecer e se endividar, não ter reserva, não é inteligente. Tem mais uma sobre investimento. Essa pessoa mora fora do Brasil. Não tenho dívidas, mas posso investir. O que você me aconselha? Bom, é importante saber se ela não tem dívidas. Não tem. Né? Não tem. E se tem algo também para reserva de segurança. Tem. Tem, né? Tem. Conheço essa pessoa. Onde ela pode investir? Ela pode já começar... É que o pessoal mandou pergunta para mim, gente, no meu stories. Então, tem pessoas que eu sei, alguns eu conheço aqui. Ela pode investir, já pode começar a brincar com a renda variável, que é onde a gente tem os melhores ganhos, né? E também os maiores riscos. Lembrando que investimento, a relação risco e ganho, ela é diretamente proporcional. Por exemplo, na reserva de segurança, você não tem altos ganhos, mas você tem 0 risco. Nas ações, você pode ter ganhos enormes, mas você tem mais riscos, tá? Mas tem uma renda variável que as pessoas falam muito sobre ela, graças a Deus, nas redes sociais, que é o fundo imobiliário, que é uma renda variável com menos riscos do que a pessoa se envolver já no mercado de ações sem ter domínio. O que é o fundo imobiliário? É você ganhar com imóveis sem você ter imóveis no seu passivo. Então, é uma ótima pegada para essa pessoa. Inclusive, se foi a pessoa que você comentou antes da gente começar o podcast, né? Ela quer investir no Brasil. Ela mora lá e quer investir lá? Não, ela mora lá e quer investir aqui. Só eu cheguei à conclusão que investimento, como a gente tem aqui no Brasil, não tem fora. Não existe lá. Não existe. Eu desconheço o mercado europeu. 1% ao mês não existe fora do Brasil, gente. Então, é bom para investir aqui. Tá.
Eu tenho uma amiga que atende investimentos e ela disse, eu tenho um americano que quer porque quer investir no Brasil. Eu disse, gente, mas a economia do Na país... Itália, por exemplo, é 3%, o investimento é por um ano, renda fica fixa, preso. como se fosse a renda fixa da gente. Te dá 3% ao ano. E não posso resgatar o dinheiro a qualquer momento. Não, por um Que ano. isso? Então Mais se uma ele quiser investir no Brasil... A última para a gente fechar. Bora. Vale a pena investir em um apartamento para alugar em Airbnb em Aracaju ou melhor aplicar em renda fixa? Então... Seguidor de Aracaju. Bom, quando ele fala aplicar em renda fixa, para mim, a aplicação da renda fixa vai ser... 10%. Desse 10% ao mês, né? E vai ser para reserva de emergência. Sim. Se você quer... essa pergunta é um pouco confusa, porque existe a questão do patrimônio. Dinheiro é patrimônio. Na carteira da pessoa, a gente não coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? Na carteira da pessoa, ela pode ter de tudo. O ideal é que, se ela for muito conservadora, como eu sou, 50% da carteira dela seria em renda fixa, certo? Mas, dentro da carteira, ela pode ter imóvel, que ela vai ser, na verdade, para ela não um passivo. Passivo é tudo aquilo que nos tira dinheiro. E ativo é o que nos dá dinheiro. Então, como ela quer alocar a Airbnb, inclusive diga ela que compre em Maceió, que é melhor, porque, né, o turismo é pertinho, né? E lá não para. Né? A gente tem imóvel lá no Airbnb, Silvio tem, né? E não para a procura, tá? Mas a Aracaju também, eu soube que a Airbnb tá andando bem aqui. Mas litoral, né? Esse litoral nordestino todo é um investimento legal. Tem gente que faz questão de ter esse passivo do imóvel, que é um dinheiro imobilizado, que você não consegue fazer dinheiro abrindo a boca e vendendo de uma hora para outra, porque se você fizer isso, você perde, né? Vai vender a preço de banana. Mas se para ele é interessante ter na carteira dele a parte de imóvel, patrimônio, contando na carteira, ele fazer Airbnb, mas não trocar por renda fixa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que eu consegui explicar. Os dois investimentos. Porque... Diversificar a carteira. Sim. E se essa pergunta geralmente tá me soando que a pessoa não tem dinheiro de reserva em renda fixa. Sim. Então, esse é o primeiro investimento que ela tem que fazer antes de pensar em comprar imóvel. Entendi. Tá? Gente, eu acho que... Dava umas 3 horas. Assim, mas a gente já tem acho que quase 1 hora, que a gente começou um pouquinho atrasado, não foi? Foi. No instante passa. No instante passa. E eu queria que... Bom, vou convidar vocês para seguirem a Sol, que é o @soldantas, está aqui na descrição desse vídeo. E se seguidor meu estiver assistindo, siga a Cris, né? Porque você vai veicular no seu canal, né? Sim. Mas a gente vai colocar algumas coisas também no Insta, Collab. né? Então, me sigam no Insta também, que tem muito conteúdo lá, que no YouTube tem bastante. E queria que a Sol pudesse finalizar. Eu vou dar uma dica também. Assim, gente, eu tenho tanto assunto para falar com o Sol que se deixasse, a gente tem que fazer outro podcast. Foi depois, muito então. rápido. Vamos fazer outro depois. Deixa a galera dizer, né? Se vocês querem ver a gente aqui de novo. Querem aqui no Peraí, vou fazer uma meta. Pode, Cris. Muito bem, Sol. Fazer igual meu amigo Lázaro Ramon, do Poetoterapia. Vou botar meta. Se esse vídeo ganhar... Se não, quando esse vídeo ganhar 1.000 visualizações, a gente faz o segundo podcast. Por quê? Porque o YouTube agora está entregando quase nada. Então, para o vídeo ganhar 1.000 visualizações, vocês têm que compartilhar. Compartilhe todo mundo. Quem manja do YouTube é a Cris. Deixem seu curtir para ter muita visualização só quando é vídeos de reprogramação para dormir, Grabovoi, mais vídeos que a gente está explicando. Como as pessoas pouco assistem, porque as pessoas querem ganhar dinheiro fácil e rápido. Aí o YouTube não entrega. Mentalidade de pobreza. E aí não chega nas pessoas que precisam chegar. Então, vocês que estão assistindo, têm que compartilhar esse vídeo para a gente ter 1.000 visualizações. E deixem o seu curtir, que com mais curtidas o YouTube entrega mais. Que é aquele joinha que tem ali, curtir, né? Comentar e compartilhar. Aí o YouTube começa a entregar. Se não, é igual o Instagram, não entrega. Né? Então, tem tudo isso. Então, quando a gente fizer essa meta, ter uma meta a gente volta. Eu volto, né? Porque a Cris já está aqui. Só volta para dar mais dicas. E qual que é o conselho, dica, orientação final que você gostaria de deixar aqui para os seguidores, Sol? Tem uma frase pronta, tá? Como conselho, porque eu falo muito, se eu for dar conselho, a gente vai mais 1 hora aí de podcast. Mas tem uma frase pronta que toca muito as pessoas e me toca muito e me ajudou. Eu sempre repito ela para mim. E vou dizer para você agora que está aí sofrendo com essa questão financeira. Quando o dinheiro deixar de ser um problema para você,
vai te sobrar tempo para investir em tudo que é importante na sua vida. Então, melhora essa área, trabalha o emocional, trabalha a parte prática, encara como adulto a sua vida, que foi você que criou, a sua dívida, né? Foi você que criou, e bola para frente, né? Dá sequência, mudando a prosperidade, a mentalidade que muda o comportamento, para que dinheiro deixe de ser um problema para você. Hoje o dinheiro deixou de ser um problema para mim. E me sobra tempo para as coisas que têm mais valor. Que são importantes para mim. E aí, baseado no seu conselho, que eu não tinha pensado no meu ainda, eu vou dar um conselho também, né? Que esse conselho sensato só é bem-vindo quando é solicitado. Mas vocês estão assistindo, então vocês estão me solicitando esse conselho. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a nossa vida passa muito rápido. Essa vida passa muito rápido. Todos vocês têm memórias passadas, né? Quantos anos você tem agora? Você já viveu, será que metade da sua vida aqui no planeta? Ou um pouco menos, ou um pouco mais? Né? O que é realmente prioridade na sua vida? E com isso eu quero dizer o quê? Viva mais leve. Larga essas camadas que não te servem. Desapega. Para o novo chegar, o velho tem que sair. E o endividamento também faz parte disso. O que precisa sair da sua vida para você começar a prosperar? Né? Que camadas você tem que tirar? E o que precisa entrar também na sua vida? Isso é muito importante. É a gente entender que, como o Sol falou, o problema foi você quem criou, né? Então, se eu criei um problema, eu também posso criar a minha solução. E a minha solução nem sempre é resolver esse problema. Às vezes, a minha solução é criar uma outra oportunidade, é criar um outro mundo, é criar uma outra vida, é criar uma nova realidade manifestada. E com isso, aquele problema vai se dissolvendo, como se diz na Itália, piano, piano, que é devagarinho, devagarinho, né? Aquilo vai se encerrando. Voltando então, para o lugar dele, né? Voltando para o lugar dele, que não deve ser nada. Então, viva leve, foque nas coisas boas da sua vida, vá ser feliz. A gente veio aqui para esse mundo para duas coisas: experienciarmos e sermos felizes. Todo o resto a gente inventa no meio do caminho, todo o resto a gente faz essa confusão. E se precisar de ajuda para se libertar, porque eu sei que é um padrão instalado na sua mente, que por mais que você tente, você volta para os velhos ciclos, porque isso está lá na mente ociosa, que é uma função do subconsciente. Cris, preciso de ajuda. Então, fala comigo, porque eu ainda atendo individual hipnoterapia. Não sei por quanto tempo, né? Porque eu tenho projetos que são em grupo, de palestra, livro. E aí, por falar em livro, tem mais um recado. Então, aproveite que eu ainda atendo individual e me procure para fazer o seu tratamento de hipnoterapia, para a gente começar, jogando esse lixinho fora para reprogramar a sua mente com novos comandos neuronais. Para uma vida mais leve, mais livre, mais feliz, como você merece. Eu sou a Sol antes da hipnoterapia e depois da hipnoterapia. Maravilha, Solzinha. Mas sabe o que é que eu tenho que falar? Que eu esqueci, que a gente fala demais, eu e você. Do livro. Falando em livro, gente. Cadê? Negócio de autógrafo, essas coisas, eu quero. Então, eu vou fazer um lançamento online, agora em julho. Eu tô no grupo lá. Eu tô esperando o meu livro chegar, para ver se, né, chegou, se tá tudo bem, para eu poder fazer o lançamento, porque eu não tive o exemplar ainda em mãos, estou esperando o livro chegar para marcar o online. E vou fazer um presencial em Aracaju. Né? Então, agosto eu devo fazer um presencial aqui em Aracaju. O livro vai estar disponível pela Amazon. Podem comprar em qualquer parte do mundo que tenha a Amazon. Nossa. E esse livro, gente, eu escrevi... Eu comecei a escrever esse livro 2 anos atrás. E eu dei uma travada. Eu estava vivendo um relacionamento um pouco conflituoso. A pessoa tinha um transtorno de ansiedade, tinha um comportamento tóxico. E eu engavetei um pouco, né? Resolvi aquela questão. E desde o ano passado que eu falei, eu tenho que continuar, né? Eu tinha mais ou menos escrito uns 60%, eu acho, do livro. Tenho que continuar e fazer, porque esse livro veio no meu coração como uma missão para a humanidade, porque a gente sabe o alcance que tem um livro, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei na Itália, em março desse ano, agora 2025, me veio muito claro, você tem que escrever. Só, acho que sei lá, no máximo 2 dias que eu estava ali, eu cheguei à noite, não sei se no outro dia não, mas no outro eu já estava sentada escrevendo. E eu escrevia que escurecia
nas montanhas, que a gente passava algum período nas montanhas, algum período em Roma, e a Moremil ia pegar lenha no terreno dele, fazer as coisas lá, e eu estava em casa, nas montanhas, escrevendo, que escurecia no quarto. Ele chegava, abria a porta, ma che? No, amore, per favore, la luce, hai dimenticado. Esqueceu de acender a luz? Eu esqueci de acender a luz, porque eu ficava aqui, ó. Começavam a ouvir, sabe só, o que eu tinha que escrever. E assim, cada capítulo, eu conto um passo do meu método, só que eu vou contando uma história real de transformação, né? Claro, trocando os dados do cliente, obviamente, nome, idade, tudo mais. Quer dizer, a idade eu até mantive mais ou menos parecida, porque as pessoas vão se identificar, faz parte do contexto. E a Moremil leu esse livro, né? A gente foi traduzindo para o italiano para ele ser um dos críticos, me dar opinião. O primeiro capítulo que ele leu, ele chorou. Ele disse que remeteu a lembranças, né? Dele, da vida dele, não da vida dele específico, mas enfim, da vida familiar dele. E ele fez assim, esse livro ele tem que ser lançado em italiano. Ele agora tá louco que ele tem que lançar o livro em italiano. Então, assim, eu tenho que falar desse livro. Eu ainda não vou contar o título do livro, mas agora em julho sai o lançamento. Eu queria que vocês ficassem bem ligados aqui no YouTube, porque eu vou fazer... Tem um grupo que tá no meu WhatsApp pessoal, que é só para o lançamento do livro, só para eu avisar ali do lançamento do livro. Eu tô nele. E pronto, eu vou liberar um presente surpresa lá também para o pessoal. Então, entra no grupo, tem na bio do meu Instagram. Vai lá, tem lá lançamento do livro. Entra no grupo para você ficar sabendo. E porque quem não é de Aracaju não vai no ao vivo, né? Não vai no lançamento presencial, vai toda parte do mundo aí poder adquirir pela Amazon. E eu queria falar desse livro, porque livro, gente, a gente não ganha dinheiro. Não pense que eu fiz o livro, porque não ganha. É mais como um legado mesmo. Vocês têm uma noção, a Amazon fica com 60%, eu com 40%, dos 40%, 30% fica para o governo americano, 30% de imposto. E ainda mais o imposto do meu imposto brasileiro. Eu pago imposto lá e pago imposto aqui, ou seja, fica quanto nada. Então, assim, a gente voluntariado. Voluntariado mesmo. E a gente faz o livro para ajudar mesmo a humanidade, é uma missão, Eu amo, gente, poder falar. Se me deixar, eu fico só falando. Né? E como você falou, é um legado mesmo que você vai deixar, porque vence o tempo, né? Tem uma cauda longa aí. Mais pessoas de outras gerações vão consumir. Eu penso nisso, né? Os meus netos, os meus bisnetos vão ler o livro, vão dizer, nossa, olha só como a minha avó pensava, como a minha bisavó pensava. Lá em 2000 e pouco. Ela ajudou o mundo, ela mudou, né, a mentalidades com esse livro. Então, gente, assim que esse livro for lançado, garanta seu exemplar que vai transformar sua vida também. Que bom, Cris. Gratidão, Solzinha. Eu que agradeço. É um bate-papo, vamos marcar outros, depende deles. Depende de vocês, né? Que, assim, tudo é doação mesmo. Espalhar o conhecimento é doação. A gente faz com muito amor. Sol eu conheço de uma vida, né, Solzinha? Trabalhamos juntas muitos anos, a gente conhece uma outra que é a alma, a gente conhece a ética, a integridade, o coração, né? E isso é muito lindo, né? Então, gratidão por essa missão que você carrega aí também de ajudar as pessoas a viverem mais livres, né? Se livrando desse peso emocional, que é dormir pensando na dívida, que é não ter vida, né? Faz parte da minha missão, a sua missão, né? São missões que caminham juntas. Então, verdade, se completam. Se completam. Gratidão. Muito obrigada, Cris. Gratidão. Beijo. Beijo, gente.